Você já deve ter ouvido falar sobre a influenza, principalmente sobre o H5N1 nos últimos tempos. Mas afinal, o que é influenza? O que está sendo feito para controlá-la? O Brasil está preparado para a tão falada H5N1? Bom, primeiramente, a influenza está bem presente na história da humanidade. Sabe-se que esse vírus circula entre os humanos desde 1907 e causou surtos marcantes, como a gripe espanhola, em 1919, a gripe de Hong Kong, em 1968, a gripe suína, em 2009 e, mais recentemente, no fim de 2021, a influenza aviária, que vem sendo um ponto de atenção mundial devido à preocupação à possível adaptabilidade desse vírus a diferentes espécies, como os humanos. Mas o que é influenza? A influenza é uma zoonose viral que acomete humanos, animais domésticos e silvestres, ou seja, é uma infecção naturalmente transmissível entre os animais vertebrados e seres humanos. A transmissão ocorre pelo contato direto com secreções oronasais ou pelas correntes de ar, o que facilita a transmissão entre as espécies. Dessa forma, o controle e prevenção desse vírus engloba os 3 pilares da saúde única: a saúde animal, humana e ambiental. E você sabe a diferença entre gripe e resfriado? A resposta é bem simples. As gripes são causadas pelo vírus influenza e os resfriados são causados por outros vírus, como rinovírus, adenovírus e coronavírus. O vírus da influenza possui 4 variantes, A, B, C e D, que são subdivididos com base na combinação de 2 proteínas, a hemaglutinina, que é o H, e a neuraminidase, que é o N. O tipo A é encontrado em humanos, suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves, e tem os subtipos H1N1 e H3N2, que circulam de maneira sazonal, e muitos outros, como o H9N2 e o H7N3. O tipo B é encontrado em humanos e é dividido em grupos B Yamagata e B Victoria. Já o tipo C é encontrado em humanos e suínos e é pouco detectado. O tipo D foi identificado em 2011, nos Estados Unidos, em suínos e bovinos, e não é conhecido por infectar humanos. Visto que o Brasil é um país com uma economia baseada predominantemente na agricultura e pecuária, surtos de influenza nos animais de produção impactariam fortemente a economia do país. Atualmente, a maior preocupação é com a influenza aviária. Caso o vírus alcance granjas comerciais e de grande escala, estima-se um impacto anual de 2,7 bilhões de reais para a economia. Em relação aos impactos na saúde e na vida, anualmente é estimado que sejam observados cerca de 3 a 5 milhões de casos graves da doença, causando de 290 mil a 650 mil mortes. As taxas de mortalidade são maiores em indivíduos com mais de 75 anos, mas crianças com menos de 5 anos também são um grupo de atenção. Diante disso, fica evidente a importância de uma boa vigilância epidemiológica para ajudar no controle da doença, diminuindo os impactos na saúde humana, animal e também na economia do país. E o que é a vigilância epidemiológica? É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores que envolvem a saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar as medidas de prevenção e o controle das doenças. Ela pode ser feita de forma ativa, caracterizada pela busca de casos novos, ou passiva, caracterizada pela notificação de casos por profissionais de saúde. Ou seja, na forma passiva não há buscas por novos casos, apenas coleta de relatos. Para cada doença é feito um plano de controle e determinado o tipo de vigilância que será vigente. No caso da influenza, as medidas variam de acordo com a espécie, o cenário e a gravidade dos casos. Em relação à transmissão do vírus, há uma grande interação entre os ambientes rural, urbano e silvestre, demonstrando a integração entre saúde animal, humana e o ambiente. A cadeia de transmissão tem como ponto de partida as aves aquáticas, como gansos e patos, que interagem com as demais espécies animais e transmitem o vírus através do contato direto ou pela contaminação de solo, da água e de correntes de ar, com secreções ou fezes dos animais infectados. Os seres humanos, os suínos, as aves migratórias, as aves domésticas, os equinos e os mamíferos aquáticos são suscetíveis à doença. E após serem infectados, podem se tornar transmissores para outros indivíduos. Eventualmente, pode ocorrer a transmissão de suínos para outros seres humanos, e no caso da influenza aviária, já foram relatados casos de transmissão entre aves e humanos.
Assim, fica fácil demonstrar que a integração entre os animais urbanos, rurais e silvestres permite que ocorram misturas entre as proteínas virais H e N dentro do organismo, e a partir dessa recombinação surjam novas cepas altamente patogênicas, como é o caso do H5N1. Em humanos, a gripe causa sintomas como febre, dor de garganta, tosse e dor no corpo, além de, em casos mais graves, complicações como a broncopneumonia, responsável por grande número de internações hospitalares e óbitos, como foi noticiado pelas mídias recentemente com o apresentador de televisão Silvio Santos, que faleceu por broncopneumonia devido à infecção por H1N1 e causou a comoção de todo o país. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou em 2019 uma estratégia global de controle da influenza para o período de 2019 a 2030, que conta com medidas para prevenir, detectar, controlar e tratar a gripe, como o desenvolvimento de vacinas, antivirais e tratamentos mais eficazes e acessíveis a todos os países, preparando os sistemas de saúde para uma possível próxima pandemia de influenza. O Ministério da Saúde é responsável por monitorar pessoas expostas ou confirmadas com a infecção, identificar e tratar casos suspeitos, realizar diagnósticos laboratoriais e orientar sobre medidas de prevenção, tais como a higienização correta das mãos, manter os ambientes ventilados e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos. Para minimizar as hospitalizações e diminuir a mortalidade, o Ministério da Saúde realiza campanhas de vacinação anuais contra a influenza A, com prioridade para gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a 6 anos, profissionais da saúde, doentes crônicos, povos indígenas, professores, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças Armadas e idosos com 60 anos ou mais. A vacina oferecida atualmente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circulam no hemisfério sul. Em 2024, a vacinação ocorreu em 2 momentos, de março a maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e no segundo semestre na região Norte. Essa medida foi adotada considerando o ciclo das chuvas nessa região, conhecido como inverno amazônico, que acontece de novembro a maio. Sendo assim, o Ministério optou pela realização da vacinação na região norte em outro momento. Além disso, todos os anos as variantes circulantes, principalmente no hemisfério sul, são avaliadas em diversas regiões do país e também em outros países, para que seja possível o desenvolvimento e fornecimento de uma vacina que seja capaz de realizar a prevenção contra a variante circulante em cada ano, promovendo um método preventivo eficaz e seguro para a população. As secretarias estaduais e municipais de saúde seguem as normativas da Campanha Nacional de Vacinação que o Ministério da Saúde propõe. Neste ano, até o fim de setembro, a situação da cobertura vacinal por estado é a retratada na imagem. É possível observar que, ainda, em nenhum estado, a cobertura superou 75% da população. Sendo assim, é importante ressaltar que a vacinação é uma medida de controle indispensável para os grupos mais vulneráveis, reduzindo cerca de 60% dos riscos de pneumonia em idosos e diminuindo entre 50% e 68% o risco de hospitalização e morte. Em relação a H5N1, a vacina para humanos ainda está sendo estudada pelo Instituto Butantan. Se a vacina se provar eficaz nos ensaios pré-clínicos e clínicos, futuramente o processo de fabricação será o mesmo da vacina sazonal contra a gripe. Aves silvestres, especialmente as aquáticas, podem ser portadoras e excretar o vírus pelas fezes, apesar de normalmente não apresentarem sintomas. Assim, o contato das aves domésticas com as aves silvestres, a movimentação dessas aves pelo território e o comércio ilegal de aves são exemplos de fatores de transmissão importantes da influenza aviária e devem ser controlados, uma vez que o Brasil recebe diversas espécies de aves migratórias. A influenza aviária dos subtipos H5 e H7 é altamente patogênica, sendo uma doença de notificação obrigatória aos órgãos de defesa sanitária animal. Vale ressaltar que o Brasil nunca registrou a ocorrência desses tipos de influenza aviária, os mais preocupantes. Então, por que o MAPA decretou alerta e intensificou as medidas de prevenção contra essa doença? O motivo é a preocupação com a grande quantidade de focos da influenza aviária altamente patogênica que vem ocorrendo desde outubro de 2021 em aves migratórias na Ásia, Europa e América do Norte, e que durante as estações de frio do hemisfério norte migram ao hemisfério sul. Assim como o Brasil, todos os países da América do Sul estão em alerta para o risco de ingresso da doença.
O monitoramento, a vigilância e o diagnóstico no país é supervisionado pela Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, que segue o Plano Nacional de Prevenção e Controle da Doença de Newcastle e Prevenção da Influenza Aviária, realizando uma vigilância sanitária ativa através de medidas como investigação de material genético de aves em pontos estratégicos, como fronteiras, controle de todo o material de risco importado e também uma vigilância passiva, com investigação de todas as suspeitas da doença. O Brasil é o terceiro maior produtor e o maior exportador de carne de frango do mundo, o que mostra o íntimo contato entre aves de produção e o homem. Assim, é indispensável que planos de controle sejam elaborados pensando na possível transmissão da influenza pelas aves de produção. A OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, possui uma série de medidas visando o controle da influenza aviária, como o abate dos animais infectados e dos que tiveram contato com eles, restrição da movimentação das aves no território, melhorias na higiene e na biossegurança e uma vigilância adequada. Além disso, a OIE incentiva o sistema de compensação financeira para agricultores e produtores que perderam seus animais devido ao abate obrigatório, para apoiar a detecção precoce e o relato transparente das ocorrências de doenças animais. Em relação às aves de produção, o MAPA também segue o Plano Nacional de Prevenção e Controle da Doença de Newcastle e Prevenção da Influenza Aviária. O MAPA também estabeleceu programas de treinamento técnico da Defesa Sanitária Animal sobre o diagnóstico, sobre os procedimentos de controle e treinamentos de simulação de surtos. Os serviços de defesa sanitária animal, no âmbito federal e estadual, seguem o MAPA, sendo responsáveis pela vigilância de fronteiras, portos, aeroportos e pelo recebimento de notificações de suspeitas. Apenas os serviços oficiais podem atuar na identificação e controle de suspeitas da influenza. A vacinação contra a influenza aviária em aves é uma ferramenta que pode ajudar a reduzir a incidência e a mortalidade da doença, além de ajudar a controlar a transmissão. Entretanto, para implementar essa estratégia, os países devem selecionar a vacina mais adequada para o tipo de vírus em circulação, definir a estratégia de vacinação, estabelecer a população de animais a ser vacinadas e garantir o monitoramento adequado dessa população. Além disso, essa medida pode ser uma barreira comercial. Ou seja, alguns países podem deixar de comprar as aves vacinadas. Assim, a vacinação de aves domésticas não foi implementada no Brasil, devido às medidas requeridas e também por conta do fator econômico. Os suínos são hospedeiros importantes na dinâmica de infecção pelo vírus, pois são a única espécie animal capaz de infectar-se tanto com amostras de vírus de aves como de humanos, possibilitando o surgimento de novos vírus. A influenza é considerada um dos agentes primários e de grande relevância no complexo de doença respiratória suína, atualmente um dos maiores problemas sanitários da suinocultura. A influenza em suínos não é uma doença de notificação obrigatória da OIE, pois causa sinais clínicos leves e a transmissão para pessoas é rara. A OIE, juntamente com mais duas instituições, elaboraram a OFLU, que trabalha para desenvolver ações para a vigilância global de influenza em suínos. As medidas de controle têm como foco a aplicação de procedimentos sanitários básicos de biosseguridade nos rebanhos, como vacinar anualmente as pessoas que entram em contato com suínos e também os próprios animais, e observar as boas práticas de produção, como boa higiene. Como a influenza suína é considerada endêmica na maioria dos países produtores de suínos, o seu controle não faz parte de programas sanitários dos governos. Assim, o MAPA não apresenta um plano específico para a influenza suína. Mas então, o Brasil está preparado para H5N1? Diante de todas as medidas citadas, é possível avaliar que sim, já que o país conta com planos de contingência de qualidade para o controle da influenza, principalmente da aviária, que é o principal risco atualmente. Isso é comprovado pelo fato de que, apesar do vírus H5N1 ter sido relatado no país pela primeira vez em 2023, ainda não houve nenhum surto do vírus em aves comerciais, evidenciando o preparo da avicultura brasileira na questão. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados, como a melhoria da infraestrutura de saúde pública e a implementação de compensações financeiras adequadas para os produtores afetados pelas medidas de abate obrigatório, ajudando na colaboração dos avicultores na detecção precoce e no controle da doença. Além disso, uma maior vigilância ativa deve ser implementada, auxiliando na identificação rápida de novos casos. Desse modo, concluímos que existe uma necessidade de melhora na vigilância e nos investimentos em infraestrutura, capacitação e políticas de compensação.
além da avaliação da vacinação de aves domésticas, de modo a preparar o país para enfrentar futuras ameaças de influenza e diminuir seus impactos na saúde pública, animal e na economia. Obrigada por assistir!